O Despertar da Consciência, uma jornada pelo agora. Sobre esta obra. Esta história foi inspirada nos ensinamentos do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, uma das obras mais transformadoras sobre consciência e espiritualidade. Através da jornada de Daniel, um homem comum, preso na armadilha da mente compulsiva. Traduzimos os conceitos do livro original em uma narrativa envolvente e acessível, mostrando como a prática da presença pode transformar a vida cotidiana. Cada um dos 10 capítulos corresponde a um capítulo do livro de Tao, explorando temas como a identificação com a mente, o corpo de dor, a ilusão do tempo, o ego, estado de presença, relacionamentos conscientes e a entrega à vida. Esta não é uma substituição da obra original, mas uma ponte literária que pode inspirar você a buscar os ensinamentos completos de Eckhart Tolle e iniciar sua própria jornada de despertar. A vida é agora. Nunca houve um momento em que sua vida não fosse agora. Eckhart Tolle. Obra inspirada em O Poder do Agora de Eckhart Tolle. Todos os créditos dos ensinamentos originais pertencem a Eckhart Tolle. Introdução. Bem-vindo a esta jornada de transformação. Esta narrativa nasceu de um profundo respeito pela obra revolucionária de Eckhart Tolle, O Poder do Agora, um livro que tem transformado milhões de vidas desde sua publicação. Acompanhamos Daniel, um homem comum preso entre o peso do passado e a ansiedade do futuro, nunca verdadeiramente presente para a única coisa que existe. O agora, sua jornada reflete o caminho que todos podemos percorrer, do sofrimento à paz, da inconsciência à presença. Se você ainda não leu O Poder do Agora, deixe que esta história seja uma porta de entrada. Se já leu, que esta narrativa aprofunde sua compreensão, mostrando como esses ensinamentos ganham vida no cotidiano. O despertar não é um destino distante, está disponível agora, neste momento. Agradecimento e convite. Esta história é um tributo ao trabalho de Eckhart Tolle, cuja sabedoria tem iluminado caminhos e transformado vidas. Gostou desta história? Curta este conteúdo, inscreva-se e ative o sininho. Compartilhe com quem precisa. Comente sua experiência. Sua interação nos ajuda a continuar criando conteúdos transformadores. Juntos, despertamos para o agora. Todos os ensinamentos originais e créditos pertencem a Eckhart Tolle. O Despertar da Consciência. Uma jornada pelo agora. Capítulo 1, menos o prisioneiro da própria mente. Daniel acordou sobressaltado às 3 da manhã, como de costume, o coração acelerado, a mente já disparando em 1000 direções, antes mesmo de seus olhos se ajustarem à escuridão do quarto. Preciso enviar aquele relatório. A reunião de amanhã será um desastre. Por que eu disse aquilo para minha esposa? Nunca vou conseguir pagar todas essas contas. Os pensamentos se atropelavam como vagões desgovernados de um trem sem freios. Ele levantou, foi até a cozinha, preparou um café forte. Eram 3h15 da manhã de uma terça-feira qualquer. Mas para Daniel, não havia diferença entre dia e noite, entre terça ou domingo. Sua mente estava sempre ligada, sempre ruminando, sempre o arrastando para algum lugar que não era ali, que não era agora. Aos 42 anos, Daniel havia construído uma carreira sólida como engenheiro. Tinha uma família, uma casa confortável. Pelos padrões externos, era bem-sucedido, mas por dentro, sentia-se exausto, baixo como se estivesse correndo em uma esteira que nunca parava. Cada conquista trazia apenas um breve alívio, logo substituído por uma nova preocupação, uma nova meta, uma nova ansiedade. Naquela madrugada, sentado à mesa da cozinha com sua xícara de café, Daniel olhou para as próprias mãos e teve uma percepção estranha. Ele estava ali, mas não estava. Seu corpo ocupava aquele espaço,
mas sua mente viajava freneticamente entre o passado e o futuro, revisitando erros antigos e projetando catástrofes imaginárias. Onde estou, afinal? Pensou, e essa pergunta simples ecoou dentro dele com uma intensidade perturbadora. Foi então que seus olhos pousaram sobre um livro na prateleira da sala, visível dali onde estava. Um presente que sua irmã lhe dera meses atrás e que ele nunca havia aberto. O Poder do Agora. Ela insistira que ele lesse, dizendo que aquele livro havia mudado sua vida. Mas Daniel sempre achara essas coisas, espiritualidade, um tanto estranhas, meio místicas demais para seu gosto prático e racional. Mas naquela noite, ou madrugada, algo o impeliu a levantar e pegar o livro. Voltou para a cozinha, abriu na primeira página e começou a ler. As primeiras palavras pareciam falar diretamente com ele. A maior parte do sofrimento humano é desnecessário. Ele é criado por nós mesmos, enquanto a mente não observada dirige nossas vidas. Daniel parou de ler e sentiu um arrepio. Era exatamente isso. Sua mente dirigia sua vida como um motorista bêbado ao volante, e ele era apenas um passageiro aterrorizado no banco de trás, sem controle algum. Continuou lendo, absorvendo cada palavra com uma sede que não sabia que tinha. O livro explicava que as pessoas não são suas mentes, mas que a maioria se identifica completamente com o fluxo incessante de pensamentos. A mente é um instrumento maravilhoso, se usada corretamente, lia Daniel, mas quando ela usa, isso se torna um desastre. Ele percebeu, com clareza dolorosa, que sua mente o usava há décadas. Ela o acordava de madrugada com preocupações, o distraía durante momentos importantes, o fazia reviver vergonhas antigas repetidamente. O livro propunha algo radical: observar os pensamentos sem se identificar com eles. Tornar-se o observador da própria mente. Daniel fechou os olhos e tentou fazer isso pela primeira vez. Ficou em silêncio, atento. Logo, um pensamento surgiu. Isso é ridículo. Estou perdendo tempo. Mas em vez de acreditar nele e se levantar, Daniel apenas observou. Aí está um pensamento de julgamento. Outro veio. Preciso dormir. Amanhã será um dia difícil. Daniel observou. Pensamento de preocupação com o futuro. Algo extraordinário aconteceu naqueles poucos minutos. À medida que Daniel simplesmente observava os pensamentos como se fossem nuvens passando no céu, eles começaram a perder força. Um espaço se abriu entre ele e sua mente. Pela primeira vez em décadas, Daniel experimentou alguns segundos de silêncio mental genuíno. E naquele silêncio havia uma paz que ele não conhecia desde a infância. Quando os pensamentos voltaram menos e voltaram rapidamente, Daniel percebeu algo fundamental. Se ele podia observar seus pensamentos, então ele não poderia ser seus pensamentos. Havia um ele mais profundo, uma consciência por trás da mente. Quem era esse observador silencioso? O livro chamava isso de presença ou consciência verdadeira. Era o ser essencial de cada pessoa, obscurecido pela identificação com a mente. Daniel continuou lendo até o amanhecer. O livro explicava que a libertação do sofrimento mental começa com esse reconhecimento simples. Você não é sua mente. Você é aquele que observa a mente. A prática era tornar-se consciente dos pensamentos, observá-los, sem julgamento, sem se envolver na história que eles contam. Enquanto a luz do dia começava a entrar pela janela, Daniel sentiu-se diferente. Ainda estava cansado, ainda tinha as mesmas responsabilidades e problemas, mas algo havia mudado. Ele havia descoberto que não precisava acreditar em todos os pensamentos que sua mente produzia. Podia escolher observá-los, deixá-los passar e encontrar um espaço de quietude interior que sempre estivera ali, apenas esperando ser notado. Colocou o livro de lado, respirou fundo e, pela primeira vez em anos, Daniel simplesmente
Prestou atenção no ato de respirar. Sentiu o ar entrando pelas narinas, enchendo seus pulmões, saindo novamente. Não estava pensando no passado nem no futuro. Estava ali, naquele momento, consciente, presente. E naquele agora simples, não havia problemas, não havia sofrimento. Havia apenas vida acontecendo, respiração entrando e saindo, o canto de um pássaro lá fora, a luz suave da manhã. Era apenas o começo de sua jornada. Mas Daniel intuía que havia encontrado algo que buscava há muito tempo sem saber. O caminho de volta para casa, para si mesmo, para o único momento que realmente existe, o agora. Capítulo 2, menos o fantasma do passado. Nos dias que seguiram aquela madrugada de descoberta, Daniel continuou lendo o livro e tentando praticar a observação da mente. Não era fácil. Décadas de identificação com os pensamentos não desapareciam da noite para o dia, mas algo havia mudado. Agora, ele sabia que havia uma alternativa, uma saída daquele labirinto mental em que vivia. Foi durante o café da manhã de sábado que Daniel teve seu primeiro encontro consciente com o que o livro chamava de corpo de dor. Sua esposa, Marina, comentou casualmente sobre um jantar na casa dos pais dela no próximo fim de semana. Era um comentário simples, banal, mas Daniel sentiu uma onda de irritação desproporcional subir dentro dele como lava de um vulcão. Não acredito que você já marcou sem me consultar, ele disse, com uma rispidez que surpreendeu a ambos. Marina o olhou, confusa. Daniel, eu comentei sobre isso terça-feira passada. Você disse que estava tudo bem. Mas Daniel mal ouvia. Dentro dele, uma energia escura e pesada havia tomado conta, trazendo consigo uma enxurrada de pensamentos negativos. Ela nunca me respeita. Sempre fazemos o que ela quer. Vou ter que aturar o sogro falando de política o jantar inteiro. Sua filha de 12 anos, Sofia, que estava à mesa, abaixou os olhos para o prato. Ela conhecia bem aquele clima, aquela tensão que surgia do nada, e envolvia a casa como uma névoa tóxica. Daniel estava prestes a continuar a discussão quando algo dentro dele disse: observe. Era a voz da consciência que ele havia começado a cultivar. Ele parou no meio da frase, respirou fundo e fechou os olhos por um momento. O que estava acontecendo? Observou a sensação dentro do corpo. Uma energia densa, pesada, localizada no peito e no estômago. Raiva, ressentimento, uma tristeza antiga. Não tinha nada a ver com o jantar na casa dos sogros. Isso era apenas o gatilho. A reação desproporcional vinha de outro lugar, de algo muito mais profundo e antigo. Daniel pediu desculpas, saiu da cozinha e foi para o quintal. Sentou-se em um banco sob a jabuticabeira e abriu o livro no capítulo sobre o corpo de dor. O texto explicava que todos carregamos uma energia emocional acumulada, formada por todas as dores, traumas, mágoas e ressentimentos não processados do passado. Esse corpo de dor vive dentro das pessoas como uma entidade quase independente, alimentando-se de mais dor e drama. Quando algo no presente ressoa com uma ferida antiga, o corpo de dor é ativado. Ele se apodera da pessoa, toma conta de seus pensamentos e emoções e a faz reagir de forma automática e destrutiva. A pessoa não está mais consciente. Ela se tornou o corpo de dor. E o pior, o corpo de dor se alimenta de mais negatividade. Por isso cria situações de conflito e drama. Daniel reconheceu o padrão imediatamente. Quantas vezes ele havia reagido de forma exagerada a coisas pequenas? Quantas discussões absurdas ele havia iniciado, especialmente quando estava cansado ou estressado? Não era realmente ele. Era o corpo de dor assumindo o controle, buscando sua dose de sofrimento. Mas da onde vinha essa energia densa dentro dele? Daniel fechou os olhos e, pela primeira vez, permitiu-se sentir plenamente aquela sensação pesada no peito,
sem tentar suprimi-la ou racionalizá-la. Apenas sentiu. E lentamente, como águas antigas, subindo à superfície, as memórias começaram a emergir. Ele se viu criança, com 8 ou 9 anos, voltando da escola. Sua mãe havia prometido buscá-lo, mas não apareceu. Ele esperou sozinho por horas, sob o sol quente, sentindo-se abandonado. Sem importância, quando finalmente chegou em casa a pé, ela estava ao telefone, rindo, tendo simplesmente esquecido. Desculpa, filho, me distraí. E seguiu com a ligação. Outra memória. Seu pai sempre assente, sempre trabalhando. Quando Daniel finalmente juntou coragem para mostrar uma redação da escola, na qual havia tirado nota máxima, seu pai mal olhou. Muito bem, filho, disse distraidamente, os olhos no jornal. Daniel sentiu-se invisível, como se suas conquistas não importassem. Como se ele não importasse, mais e mais memórias vieram. Cada uma trazia a mesma energia. Não ser visto, não ser valorizado, não ser suficiente. E Daniel percebeu, com uma clareza dolorosa, que havia passado a vida inteira carregando essas feridas não curadas. O corpo de dor havia se formado, capítulo 3 menos, a ilusão do tempo. Uma segunda-feira, cinzenta, amanheceu sobre a cidade. Daniel estava no trânsito, preso em um congestionamento típico das 8 da manhã, quando percebeu algo curioso. Ele não estava ansioso. Normalmente, aquela situação o deixaria irritado, batendo os dedos no volante, mudando de faixa compulsivamente. Mas hoje era diferente. Ele simplesmente estava ali, consciente das mãos, no volante da respira, o dos sons ao redor. Quando chegou ao escritório, encontrou seu colega Ricardo mergulhado em preocupações. Cara, essa apresentação de sexta-feira vai ser um desastre. O cliente é super exigente. Se não conseguirmos impressioná-lo, podemos perder a conta. Ricardo, hoje é segunda-feira. O que você pode fazer hoje, neste momento, para se preparar? Daniel perguntou. Sexta-feira não existe ainda. Você está sofrendo por algo que não aconteceu. Naquela noite, Daniel mergulhou no 3º capítulo do livro. O texto era revolucionário. O passado e o futuro são construções mentais, ilusões criadas pelo pensamento. A única coisa que realmente existe é o momento presente, o eterno agora. Tudo que já aconteceu foi um momento presente. Quando aconteceu, tudo que vai acontecer será um momento presente quando acontecer. Mas havia uma distinção importante. Usar o tempo como referência prática era diferente de viver psicologicamente no tempo. Você pode consultar o passado para aprender, mas isso é diferente de reviver constantemente eventos antigos. Pode planejar o futuro, mas isso é diferente de viver em constante ansiedade sobre o que pode ou não acontecer. Daniel percebeu que havia passado a vida inteira habitando o tempo psicológico. Sua mente estava sempre no passado, remoendo conversas antigas, revivendo erros, ou no futuro, preocupando-se com cenários imaginários. Mas ele nunca estava realmente aqui, neste momento onde a vida de fato acontece. Na manhã seguinte, decidiu fazer um experimento. Ao tomar banho, normalmente no piloto automático, Daniel escolheu estar completamente presente. Sentiu a água quente tocando sua pele, o cheiro do sabonete, o som da água caindo. Quando a mente tentava puxá-lo para pensamentos, ele gentilmente voltava a atenção para as sensações do agora. O banho tornou-se uma experiência rica, vibrante. No trabalho, durante uma reunião tediosa, praticou novamente, em vez de deixar a mente vagar, escolheu estar completamente presente. Ouvia cada palavra, observava as expressões das pessoas, e algo curioso aconteceu. A reunião não pareceu mais tediosa. O tédio, percebeu, estava em sua resistência a ela, em sua recusa em estar ali. À tarde, recebeu uma ligação de sua mãe. Ela reclamava da saúde, criticava escolhas de sua
irmã. Normalmente, Daniel ouvia com impaciência, mas desta vez, simplesmente a ouviu. Presente, não tentou consertar nada, não argumentou e percebeu. As reclamações eram a forma dela lidar com solidão e medo. Mãe, ele disse, eu te amo. Obrigado por ligar. Houve uma pausa. Eu também te amo, filho, ela disse com suavidade incomum. Na quarta-feira, Daniel teve seu primeiro teste real. Recebeu um e-mail do chefe criticando duramente um projeto. A reação imediata foi visceral. Raiva, humilhação. O corpo de dor foi ativado instantaneamente. Mas então, Daniel lembrou. Observe. Ele parou, respirou, sentiu as sensações no corpo. Observou os pensamentos passando como nuvens escuras. E fez uma pergunta simples. O que é real neste momento? Neste momento, ele estava sentado em sua mesa, respirando, vivo. O e-mail era real, mas todas as histórias sobre o que isso significava, todas as projeções sobre o futuro, isso era criação mental, não realidade. Daniel escolheu não responder imediatamente. Escolheu estar presente com o desconforto, sem resistir, e a tempestade emocional começou a se acalmar. 2 horas depois, quando estava centrado, respondeu profissionalmente, sem defensividade. Não havia drama, não havia ego ferido. Era simplesmente uma ação apropriada, surgida do agora. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Daniel teve uma compreensão profunda. A prática não era sobre nunca pensar no passado ou futuro. Era sobre não viver lá. Era sobre usar o tempo quando necessário, mas residir no agora. Marina entrou na cozinha e ele a puxou para uma dança improvisada, sem música. Ela riu, surpresa. Que deu em você? Ele a girou, sorrindo. Estou apenas aqui, agora, com você. E isso é tudo que existe. Eles dançaram na cozinha e aquele momento era perfeito. Não porque algo especial estava acontecendo, mas porque estavam completamente presentes para ele. O eterno agora, o único momento real, pulsava com vida. Capítulo 4. Menos as armadilhas do ego. Depois de 2 semanas, praticando a presença, Daniel começou a sentir-se diferente. Havia mais espaço interno, menos reatividade, momentos de paz genuína. Durante o almoço, compartilhou entusiasmado com colegas. Cara, você precisa ler esse livro. Mudou completamente minha perspectiva. A gente vive no piloto automático, identificado com a mente. Ricardo interrompeu com um sorriso cético. Daniel virou guru agora? Semana passada ele estava tão estressado quanto a gente. Agora descobriu a iluminação, os outros riram. Daniel sentiu irritação, mas também algo mais sutil. Um desejo de provar que estava certo, de mostrar o quanto havia evoluído. Aquela noite, abriu o livro, no 4º capítulo. O ego. O texto explicava que o ego é o falso senso de identidade construído pela mente. Ele se forma através de identificações com pensamentos, papéis sociais, posses, realizações. O ego precisa constantemente se fortalecer comparando-se com outros, julgando, competindo, e aqui estava a armadilha mais sutil, o ego espiritual. A mente pode adotar conceitos espirituais, mas transformá-los em mais uma identidade, mais uma forma de se sentir superior. Eu sou uma pessoa desperta, você não é. O ego simplesmente troca de roupa, mas continua sendo ego. Daniel reconheceu o padrão. Ele havia transformado sua prática em motivo de orgulho, em nova identidade. O livro explicava que o ego vive de tempo psicológico, precisa do passado para criar história de identidade, do futuro para manter incompletude. O ego não pode sobreviver no momento presente, porque no agora, sem histórias, quem você é? Apenas presença consciente, sem forma. Por isso, o ego teme o agora. Por isso, a mente inventa estratégias para evitá-lo,
preocupações, planejamentos obsessivos, remoer o passado, buscar constante distração. Se você estivesse completamente presente, o ego se dissolveria. No fim de semana, Daniel foi a um churrasco. Lá estava Roberto, falando alto sobre sucessos. A promoção, o carro novo, a viagem internacional. Antigamente, Daniel se comparava sem se ser diminuído ou superior. Mas agora, observando Roberto com presença, viu algo diferente. Um homem tentando constantemente provar seu valor, buscar validação externa. Não havia julgamento nessa percepção, apenas clareza. Roberto era um ego assustado, tentando se sentir real, preencher um vazio interno com coisas externas. Daniel reconheceu. Ele mesmo havia feito isso a vida inteira. O ego era uma estrutura mental compartilhada, um caso de identidade equivocada que quase toda a humanidade sofria. Marcelo o chamou de lado. Você tá diferente, mano. Mais calmo, mais presente. O que aconteceu? Daniel sentiu o impulso do ego querendo se expressar. Deixa eu te contar como estou evoluído. Embase, disso disse simplesmente. Estou aprendendo a ficar mais quieto por dentro. Ainda é novo. Não havia necessidade de impressionar, de provar nada. Na segunda-feira, o chefe elogiou publicamente um projeto de Daniel. Ele sentiu o impulso automático do ego, orgulho, superioridade, mas observou o impulso, sem se identificar. Agradeceu educadamente. Não havia necessidade de inflar. Aquele elogio transforma-lo em identidade. O elogio veio e passou, como uma nuvem no céu. Mais tarde, cometeu um erro que atrasou o trabalho da equipe. O ego tentou atacar. Você é incompetente. Daniel observou esses pensamentos também. Um erro não o definia mais do que um elogio. Corrigiu o erro, pediu desculpas e seguiu em frente. Sem drama, sem identificação. Naquela noite, Sofia veio com uma prova de nota baixa, chateada. Acho que sou burra em matemática. Daniel sentiu um impulso antigo. Consertar, dar palestra motivacional, mas parou. Respirou, escolheu estar presente. Você está chateada. Disse como reconhecimento. Sinto que não sou boa o suficiente. Daniel a abraçou. Sofia, você não é suas notas. Uma prova não define quem você é. Você é muito mais do que qualquer nota, qualquer conquista ou fracasso. Ele estava apontando para algo além do ego, além da identidade construída. Para o ser essencial que ela era, antes de todas as histórias, ela sentiu devagar, não entendendo completamente, mas sentindo a verdade naquelas palavras. Mais tarde, Daniel escreveu: o ego é uma ilusão necessária que se tornou prisão. Precisamos de um senso de identidade funcional, mas confundimos isso com quem realmente somos. Passamos a vida defendendo essa falsa identidade, sofrendo toda vez que ela é ameaçada. A liberdade começa quando percebemos: eu não sou o ego, eu sou a consciência que observa o ego. Ele apagou a luz e por alguns momentos simplesmente existiu sem definição, sem história, sem identidade. Apenas presença pura, consciente, viva. E naquele espaço sem ego, havia uma paz que não dependia de nada externo. Uma completude que sempre esteve ali. Capítulo 5. Menos o estado de presença. Uma manhã de sábado, Daniel acordou sem o despertador. Não havia agenda, nenhum compromisso urgente. Pela primeira vez em anos, simplesmente ficou deitado, acordado, sem pegar o celular, sem planejar o dia, apenas existindo, consciente da respiração, do som dos pássaros lá fora, da luz suave entrando pela janela. Havia uma qualidade diferente naquele momento. Não era felicidade exatamente, nem excitação. Era algo mais profundo, mais estável, uma quietude alerta, uma paz vibrante. Daniel reconheceu, isso era presença, não como conceito ou prática forçada,
mas como estado natural de ser. Levantou-se e foi até o quintal. A jabuticabeira estava florida, algo que normalmente passaria despercebido em sua rotina automática. Mas hoje, ele realmente viu as flores brancas pequenas, delicadas, o contraste com as folhas verde escuras, o perfume sutil no ar. Não estava pensando sobre a árvore. Estava simplesmente com ela. Presente, Marina apareceu com 2 xícaras de café. Sentaram-se no banco sob a árvore. Em silêncio, não era um silêncio desconfortável que precisa ser preenchido com conversa. Era um silêncio vivo, compartilhado, rico. Eles estavam ali, juntos, sem necessidade de palavras, sem necessidade de fazer nada, além de estar. Você está diferente nas últimas semanas, Marina disse finalmente. Mas, aqui, como se você tivesse voltado de alguma viagem longa. Daniel sorriu. É exatamente isso. Estive ausente por anos, vivendo na minha cabeça. Estou apenas aprendendo a voltar para casa. Ele pegou a mão dela. E percebo que você sempre esteve mais presente do que eu. Eu simplesmente não via. Mais tarde, folheando o 5º capítulo do livro, Daniel encontrou palavras para o que estava experimentando. O estado de presença era descrito como uma atenção consciente, um alerta relaxado. Não era um transe ou um estado alterado, mas sim o estado mais natural possível. Simplesmente estar consciente do momento presente, sem a camada constante de pensamentos e julgamentos. O texto explicava que a maioria das pessoas tem breves vislumbres desse estado, ao contemplar um pôr do sol, ao ouvir música profundamente, em momentos de beleza ou perigo que silenciam a mente temporariamente. Mas esses momentos são acidentais. A prática espiritual era tornar a presença intencional, acessível, um modo de vida. A presença dissolvia o ego, naturalmente como luz dissolve sombras. Quanto mais presente você estava, menos espaço havia para a voz incansável do ego com suas preocupações, julgamentos e histórias. A presença trazia clareza porque você via as coisas como eram, não filtradas através das lentes distorcidas da mente condicionada. Na segunda-feira, Daniel teve a oportunidade de testar isso profundamente. Uma crise no trabalho. Um cliente importante ameaçava cancelar o contrato devido a um erro da equipe. A sala de reunião estava tensa, pessoas se culpando mutuamente. O chefe visivelmente irritado. Daniel sentiu a tentação familiar de se defender, de entrar no drama, de deixar o corpo de dor e o ego reagirem. Mas em vez disso, respirou fundo e escolheu permanecer presente. Observou as emoções surgindo, menos medo, ansiedade, impulso defensivo menos, mas não se deixou levar por elas. Da presença, surgiu uma clareza inesperada. Ele viu a situação objetivamente, sem o filtro emocional. Viu o que precisava ser feito, os passos práticos para resolver o problema. Quando falou, sua voz era calma, centrada. Ele assumiu responsabilidade pelo que era apropriado. Propôs soluções concretas, não entrou nas acusações e no drama. Algo notável aconteceu. Sua presença, sua calma, começou a afetar a sala. A energia frenética começou a se acalmar. Outros começaram a falar mais racionalmente, menos reativamente. O chefe respirou fundo e disse: Ok, vamos focar em resolver isso. A crise não desapareceu magicamente, mas a abordagem mudou completamente, de reativa para responsiva, de caótica para clara. Depois da reunião, Ricardo o abordou. Como você ficou tão calmo ali? Eu estava quase tendo um ataque de pânico. Daniel pensou em como responder. Apenas tentei ficar presente com o que estava acontecendo, sem adicionar história dramática sobre isso. A situação é desafiadora, mas o pânico e o drama só pioram as coisas. Naquela noite, Daniel praticou algo que o livro sugeria:
sentir o corpo interior. Deitado na cama, ele direcionou a atenção para dentro, para as sensações sutis de energia no corpo. Começou pelas mãos, sentindo o formigamento sutil, a vibração de vida. Depois os braços, o tronco, as pernas. À medida que mantinha a atenção no corpo interior, a mente naturalmente silenciava. Era impossível pensar compulsivamente e estar totalmente presente no corpo simultaneamente. Havia uma ancoragem, uma conexão com algo mais profundo que o pensamento. Daniel percebeu que havia vivido na cabeça quase toda a vida, completamente desconectado do corpo, exceto quando havia dor ou desconforto. Mas o corpo era um portal para o agora. Uma ponte entre a consciência e o mundo físico. Sentir o corpo interior era uma prática poderosa de presença. Sofia entrou no quarto. Pai, você pode me ajudar com matemática? Antigamente, Daniel teria suspirado internamente, impaciente, querendo voltar ao seu descanso. Mas agora, ele simplesmente se levantou. Presente. Claro, filha. Eles sentaram juntos e Daniel realmente estava ali, não fazendo duas coisas ao mesmo tempo mentalmente, não desejando estar em outro lugar, apenas presente com sua filha, ajudando com matemática. E curiosamente, o que poderia ter sido uma tarefa aborrecida, tornou-se um momento de conexão genuína. Pai, obrigada, Sofia disse quando terminaram. Não só pela ajuda, mas por estar aqui, de verdade. Aqui, ela não tinha as palavras para explicar completamente, mas sentia a diferença entre o pai presente e o pai ausente, perdido em pensamentos. Antes de dormir, Daniel escreveu: presença não é algo que você faz, é algo que você é, quando para de fazer tudo o mais, quando a mente silencia, quando o ego recua, o que resta é presença pura, menos consciente, alerta, viva. E desse estado, ações corretas surgem naturalmente. Não preciso pensar tanto sobre o que fazer. Na presença, eu simplesmente sei. A inteligência da vida flui através de mim quando paro de bloquear com pensamento excessivo. Ele apagou a luz e permaneceu acordado por alguns minutos, simplesmente sendo presença. Este era seu estado natural, sempre disponível, sempre acessível. O no futuro, não depois de mais prática ou evolução. Agora, sempre agora. Capítulo 6-1 Corpo Interior. Daniel estava na academia, correndo na esteira como fazia 3 vezes por semana. Mas pela primeira vez, não estava ouvindo música nem assistindo a TV à sua frente. Estava simplesmente correndo, consciente. Sentiu os pés tocando a esteira, o ritmo da respiração, o coração bombeando, o suor na testa. Correr havia se tornado uma meditação em movimento. Foi então que percebeu algo extraordinário. Havia uma energia vibrante dentro do corpo, uma espécie de campo de vida que normalmente passava despercebido. Não era imaginação, era uma sensação real, palpável, especialmente perceptível quando prestava atenção. Era como se o corpo fosse mais do que matéria sólida. Era energia viva pulsando. Aquela noite, o 6º capítulo do livro falava exatamente sobre isso. O corpo interior. Tal explicava que o corpo físico é apenas a camada mais externa. Por dentro, há um campo de energia, a força vital que anima o corpo. A maioria das pessoas está completamente desconectada dessa dimensão interior, vivendo apenas na superfície do pensamento. Quando você direciona a atenção para dentro e sente o corpo interior, algo notável acontece. Você se ancora no presente. A mente não pode dominar quando você está totalmente presente no corpo. Por isso, sentir o corpo interior é uma das práticas mais poderosas para sair da prisão do pensamento compulsivo. Daniel começou a praticar isso
regularmente. De manhã, antes de levantar, dedicava 5 minutos para sentir o corpo interior. À noite, antes de dormir, fazia o mesmo. Durante o dia, em momentos de espera menos no trânsito, em filas, entre reuniões, ele voltava a atenção para as mãos, sentindo a energia sutil ali. A prática trouxe mudanças surpreendentes. Daniel percebeu que estava menos na cabeça, menos perdido em pensamentos. Havia uma conexão mais profunda com o momento presente. E algo mais. Ele começou a intuir coisas, não de forma mística ou sobrenatural, mas como uma sabedoria do corpo que ia além da lógica mental. Numa tarde, estava prestes a assinar um contrato importante. Tudo parecia bem no papel. Sua mente racional dizia sim, mas havia algo no corpo, uma tensão sutil, um desconforto que dizia: espere. Daniel decidiu confiar nisso. Pediu mais alguns dias para revisar. Na semana seguinte, descobriu cláusulas problemáticas que havia passado despercebidas. O corpo sabia antes da mente. Marina notou a mudança também. Você está mais. Aqui ela disse uma noite. Quando me toca, quando me abraça. Sinto que você está realmente presente. Antes, era como se você estivesse em outro lugar. Mesmo fisicamente próximo, Daniel percebeu que havia vivido desconectado do corpo por décadas. Na intimidade, sua mente divagava. Ao comer, mal saboreava. Ao andar, estava no piloto automático. Toda experiência física era superficial, porque ele vivia na cabeça, no reino dos pensamentos e preocupações. Mas agora, algo estava mudando. Ao abraçar Marina, ele realmente sentia não apenas o toque físico, mas a energia dela, a presença dela. Ao comer, saboreava verdadeiramente os alimentos. Ao caminhar no parque, sentia os pés tocando o chão, o ar na pele, a vida pulsando em cada célula. Um dia, Sofia chegou em casa da escola, visivelmente chateada. Que aconteceu? Daniel perguntou. Nada, ela respondeu automaticamente, indo direto para o quarto. Antigamente, Daniel teria insistido ou desistido, mas agora algo diferente aconteceu. Ele foi até o quarto dela, bateu levemente na porta. Posso entrar? Ela deu de ombros. Daniel sentou-se na cama ao lado dela, em silêncio. Não tentou puxar conversa, não ofereceu conselhos, apenas ficou ali, presente, sentindo sua própria respiração, seu próprio corpo interior, criando um espaço de presença. Depois de alguns minutos, Sofia começou a falar. As meninas ficaram rindo de mim no recreio. Disseram que minha roupa era esquisita. Lágrimas começaram a rolar. Daniel sentiu o impulso de consolar, de dizer que estava tudo bem, de minimizar a dor, mas resistiu. Em vez disso, apenas colocou a mão no ombro dela, presente. Dói, não é? Ele disse simplesmente. Sofia assentiu, chorando. Dói muito. E Daniel ficou ali, não tentando consertar, não oferecendo soluções. Apenas presente, ancorado em seu corpo interior, criando um campo de presença onde ela podia sentir suas emoções sem julgamento. Depois de um tempo, o choro cessou. Sofia respirou fundo. Obrigada, pai. Por quê? Ele perguntou. Por não dizer que eu estou exagerando? Ou que não é importante? Por apenas ficar aqui. Daniel percebeu algo profundo. Presença verdadeira era o maior presente que podia oferecer a alguém. Não conselhos, não soluções, não tentativas de consertar. Apenas estar completamente ali, consciente, ancorado no corpo, criando um espaço onde o outro podia ser o que era. O livro explicava que o corpo interior conecta você com algo maior, menos a inteligência universal, a fonte da vida. Quando você está presente no corpo, não está apenas em contato com sua própria
energia vital, mas com a energia que anima toda forma de vida. Há uma conexão, uma unidade subjacente. Daniel começou a sentir isso em momentos sutis. Ao caminhar no parque, sentindo seu corpo interior, ele também sentia as árvores, os pássaros, tudo pulsando com a mesma energia vital. Não era pensamento ou conceito, era experiência direta. A separação era ilusória. No nível mais profundo havia apenas uma vida, uma consciência, manifestando-se em formas infinitas. Uma noite, deitado na cama ao lado de Marina, ambos simplesmente respirando, sentindo seus corpos interiores. Daniel teve uma percepção. Eles não eram dois corpos separados, mas dois portais para a mesma presença. No nível da forma, eram distintos. No nível do ser, eram... Está sentindo? Ele sussurrou. Sentindo o quê? Ela perguntou sonolenta. Isso, a energia, a vida. Marina ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Sim, sempre senti. Só não tinha palavras para descrever. Daniel escreveu no caderno. O corpo não é apenas um veículo para a mente. É um portal para o ser. Uma ponte entre forma e essência. Quando habito meu corpo conscientemente, quando sinto a energia vital dentro, estou ancorado no agora de uma forma que a mente sozinha nunca consegue. O corpo me traz de volta para casa. Capítulo 7 Menos portais para o agora. Daniel estava em seu carro, parado no semáforo vermelho. Antigamente, esse tempo morto era preenchido com checagem de celular, pensamentos ansiosos, impaciência. Mas hoje, ele simplesmente observou, olhou através do para-brisa e realmente viu o céu azul, as nuvens se movendo lentamente, as folhas das árvores dançando ao vento. Naqueles 45 segundos de semáforo vermelho, ele estava completamente presente e percebeu. Qualquer momento podia ser um portal para o agora. Não era preciso estar meditando formalmente ou em algum lugar especial. O agora estava sempre disponível, esperando ser notado. O 7º capítulo do livro confirmava essa descoberta. Havia inúmeros portais para o agora, portas de entrada para a presença, espalhadas por toda a vida cotidiana. A respiração era um portal, sempre presente, sempre acessível. A natureza era outro portal poderoso, o silêncio. A aceita, cada um desses portais tinha o poder de trazer você de volta ao momento presente. Daniel começou a experimentar conscientemente. Durante uma caminhada matinal, em vez de ouvir podcasts, como sempre fazia, ele simplesmente caminhou em silêncio. Ouviu os pássaros, sentiu o ar fresco nos pulmões, observou as cores do amanhecer. A caminhada se transformou de exercício mecânico em experiência sagrada. No escritório, entre uma reunião e outra, ele descobriu o poder do silêncio. Fechava os olhos por um minuto, apenas ouvindo o silêncio por trás de todos os sons. Não era ausência de som, mas uma quietude profunda, um espaço consciente do qual todos os sons emergiam e no qual se dissolvia. Aquele minuto de silêncio o resetava completamente. Marina notou que Daniel havia começado a fazer pausas durante conversas. Não por distração, mas por presença. Ele realmente ouvia, permitindo silêncios naturais entre as frases. É estranho, ela disse, mas me sinto mais ouvida quando você não preenche cada segundo com palavras. A natureza torna-se um portal especialmente poderoso. Um domingo, Daniel levou Sofia para uma trilha, sem pressa, sem objetivo específico, apenas caminhando. Eles pararam diante de uma cachoeira pequena. O som da água caindo, o brilho do sol nas gotas, o musgo verde nas pedras, tudo estava vivo, presente, real. Pai, é lindo, Sofia sussurrou, como se falar alto quebrasse um encanto. É, Daniel respondeu. E o mais incrível
é que sempre esteve aqui. Nós é que não estávamos presentes para ver. Ficaram ali por 20 minutos, sem fazer nada, apenas sendo, e aqueles 20 minutos foram mais nutritivos que horas de entretenimento. O livro explicava que a natureza é iluminada menos. Ela está sempre no estado de presença. Uma árvore não se preocupa com amanhã. Um pássaro não rumina sobre ontem. Eles simplesmente são completamente presentes. E quando você está na presença da natureza, com atenção consciente, algo em você reconhece aquilo, ressoando com aquela presença natural. Daniel descobriu outro portal surpreendente: a aceitação. Durante uma semana, especialmente desafiadora no trabalho, quando tudo parecia dar errado, ele praticou aceitar totalmente cada situação. Não resignação passiva, mas aceitação ativa. Menos um sim interno ao que é. O computador travou no meio de uma apresentação importante. Em vez de reagir com frustração, Daniel respirou e aceitou. Ok, isso está acontecendo agora. A aceitação criou um espaço, uma clareza. Ele calmamente reiniciou o sistema, improvisou enquanto esperava, e a apresentação seguiu. O que poderia ter sido um desastre dramático tornou-se apenas um momento desafiador. Manejado com presença, a aceitação é um portal, ele percebeu. Porque quando você aceita totalmente o agora, a resistência mental desaparece. E a resistência mental é o que te tira do presente. Não significa gostar da situação ou não trabalhar para mudá-la. Significa não adicionar sofrimento mental ao que já é desafiador. A respiração torna-se sua âncora constante. Esperando na fila do banco, ele observava a respiração. Antes de responder um e-mail difícil, 3 respirações conscientes. Ao sentir ansiedade surgindo, atenção na respiração. Era simples, sempre disponível, poderosamente eficaz. Uma noite, Ricardo o convidou para um bar após o trabalho. O ambiente era barulhento, cheio, típico de happy hour. Antigamente, Daniel beberia para relaxar. Conversaria no piloto automático. Mas hoje, mesmo ali, ele praticou presença. Realmente ouvia Ricardo falar sobre suas preocupações. Saboreava conscientemente sua bebida. Observava as pessoas ao redor sem julgar. Apenas vendo a dança humana menos o ego em ação, as pessoas tentando impressionar, conectar, escapar. Havia compaixão nessa observação, não superioridade. Você está estranho hoje, Ricardo disse. Estranho como? Daniel perguntou. Não sei. Presente? Como se você estivesse realmente aqui, e não só esperando sua vez de falar. Daniel sorri. Estou realmente tentando estar aqui. O livro mencionava que até situações desagradáveis podiam ser portais. Quando você está preso em alguma circunstância que não pode mudar, trânsito, sala de espera, tarefa tediosa, você tem 2 escolhas: resistir mentalmente e sofrer, ou aceitar e usar aquilo como oportunidade para a presença. Daniel testou isso durante uma consulta médica, onde esperou 2 horas. Em vez de ficar irritado, checando o relógio constantemente, ele simplesmente ficou presente. Observou sua respiração, sentiu o corpo interior, olhou pela janela. As 2 horas passaram, e ele saiu, não exausto, mas curiosamente renovado. O tempo não havia sido perdido, havia sido habitado conscientemente. Sofia fez uma pergunta surpreendente no jantar. Pai, como você fica tão calmo agora? Antes, você era sempre estressado. Daniel pensou. Descobri vários caminhos para ficar mais presente. Como respirar conscientemente, ou realmente prestar atenção nas coisas, ou aceitar o que não posso mudar. São como portas que me trazem de volta para o agora. Posso aprender? Ela perguntou. Claro, na verdade, você já sabe. As crianças são naturalmente mais presentes
que adultos. Você só precisa se lembrar. Naquela noite, antes de dormir, eles praticaram juntos. 3 minutos apenas observando a respiração. Sofia giggled no início, mas depois ficou quieta, presente. É legal, ela disse depois. É como minha mente fica mais calma. Daniel escreveu. O agora não é algo distante que preciso alcançar. Está sempre aqui, sempre disponível. Há 1000 portas para entrar nele. A respiração, o silêncio, a natureza, a aceitação, o corpo, os sentidos. Cada momento comum pode se tornar extraordinário quando habitado com presença total. A vida estava sempre aqui. Eu que estava ausente. Ele fechou o caderno, apagou a luz e simplesmente ficou ali na escuridão, consciente, respirando, presente, em casa. Capítulo 8 menos relacionamentos iluminados? Daniel e Marina estavam tendo uma discussão. Ela reclamava que ele havia esquecido de buscar Sofia na aula de dança e ele se defendia dizendo que ela não havia confirmado. Era um padrão antigo, familiar, menos cada um culpando o outro. Vozes subindo ego contra ego. Mas, no meio da discussão, Daniel parou, respirou, observou o que estava acontecendo. 2 egos lutando para estar certos. 2 corpos de dor se alimentando do drama. Nenhum deles estava realmente presente, realmente ouvindo. Era apenas reatividade automática. Marina, espera! Ele disse, baixando a voz. Posso recomeçar? Ela o olhou surpresa, ainda defensiva. Mas assentiu. Eu errei. Deveria ter confirmado com você. Sofia ficou esperando e isso não está certo. Me desculpem simples. Direto sem justificativas. A defesa de Marina desarmou-se. Seus ombros relaxaram. Eu também poderia ter mandado mensagem, lembrando, não é só sua culpa. Eles se olharam, realmente se viram pela primeira vez naquela conversa. O que poderia ter escalado para uma briga grande havia se dissolvido em segundos de presença genuína. Aquela noite, Daniel leu o 8º capítulo, Relacionamentos Iluminados. O texto explicava que a maioria dos relacionamentos é dominada pelo ego e pelo corpo de dor. 2 pessoas inconscientes juntas criam um campo de dor compartilhado, drama, conflito, dependência emocional, tentativas de mudar o outro. O relacionamento inconsciente segue um padrão: atração inicial, egos temporariamente satisfeitos. Depois desilusão, o outro não preenche o vazio interno esperado em ti. O conflito ego tentando mudar o outro, corpo de dor buscando mais dor e o ciclo continua a menos momentos de harmonia seguidos de conflito repetidamente. O amor verdadeiro só pode existir onde há presença consciente. Quando 2 pessoas estão presentes, algo novo emerge. Não um relacionamento baseado em necessidade ou carência, mas em completude compartilhada. Você não busca no outro o que falta em você. Você encontra completude no agora. E a partir dessa completude, compartilha. Daniel percebeu quantas vezes havia culpado Marina por sua infelicidade. Se ela fosse mais isso, menos aquilo, eu seria feliz. Mas felicidade não podia vir de outra pessoa. Vinha de estar presente, completo em si mesmo. Marina não estava ali para completá-lo. Ela estava ali para compartilhar a vida com ele. Quando ambos estavam presentes, ele começou a praticar presença consciente nos momentos com Marina. Quando ela falava, ele realmente ouvia, não planejando sua resposta, não comparando com suas próprias experiências, apenas ouvindo. Quando a tocava, estava realmente ali, sentindo, consciente. Quando discordavam, ele parava para observar sua própria reatividade antes de responder. A mudança foi notável. Marina comentou: sinto que estou conhecendo você de novo. Ou talvez, pela primeira vez, o verdadeiro você, não o ego estressado que vinha para casa todo dia.
Daniel percebeu que havia outro aspecto: a aceitação. Quantas vezes ele havia tentado mudar Marina, moldá-la ao que achava que ela deveria ser. Isso não era amor, era controle do ego. Amor verdadeiro aceitava o outro totalmente, como é, sem agenda de mudança. Isso não significava tolerar comportamentos destrutivos ou abusivos. Significava não viver em constante resistência mental ao que o outro é, quando aceitava Marina completamente, com suas qualidades e defeitos, seus humores e peculiaridades, o relacionamento se tornava leve, espaçoso, vivo. Um dia, Marina estava visivelmente irritada, resmungando sobre problemas no trabalho. Antigamente, Daniel ficaria irritado com o mau humor dela, ou tentaria consertar, oferecendo soluções não pedidas. Mas hoje, ele simplesmente a abraçou. Quer falar sobre isso ou só precisa desabafar? Ela relaxou nos braços dele. Só preciso desabafar. E ele ficou ali, presente, permitindo que ela fosse o que era naquele momento. O livro mencionava algo crucial. Relacionamentos eram espelhos e oportunidades de crescimento. O outro frequentemente ativava seu corpo de dor, seus padrões inconscientes. Mas em vez de culpar o parceiro, você podia usar essas ativações como oportunidades para trazer consciência ao que estava oculto em você. Quando Marina fazia algo que irritava Daniel, ele começou a perguntar: por que isso me incomoda tanto? O que isso está tocando em mim? Frequentemente descobria que não era sobre ela, mas sobre algo não resolvido nele. Uma ferida antiga, uma expectativa rígida, um medo. Sofia também notou a diferença. Vocês estão brigando menos, ela disse no café da manhã. Ou brigando diferente, Marina corrigiu. Ainda discordamos, mas não é mais aquela coisa feia, pesada. Daniel concordou. Estamos aprendendo a discordar, sem drama, sem ego. Nem sempre conseguimos, mas estamos tentando. O relacionamento com Sofia também se transformou. Daniel parou de tentar moldar a filha em alguma imagem pré-concebida. Parou de viver através das conquistas dela. Ele apenas estava presente, aceitando-a como era, apoiando sem controlar. Pai, posso te contar um segredo? Sofia disse uma noite. Claro, antes eu tinha medo de te desapontar. Sentia que precisava ser perfeita para você me amar. Mas agora sei que você me ama, de qualquer jeito. Daniel sentiu lágrimas nos olhos. Sempre amei você, Sofia. Sempre. Desculpe se não ficou claro antes. Daniel percebeu que relacionamento iluminado não significava perfeito. Significava consciente, significava duas pessoas comprometidas em permanecer presentes, em observar seus próprios padrões inconscientes, em escolher amor e presença sobre drama e ego. Nem sempre conseguia, às vezes, o ego assumia, o corpo de dor se ativava, padrões antigos retornavam, mas agora havia consciência. Eles percebiam o que estava acontecendo, podiam pausar, recomeçar. A consciência era a luz que transformava o relacionamento. Ele escreveu: amor verdadeiro não é encontrar a pessoa certa, é ser a pessoa certa, menos presente, consciente, completa em si mesma. E quando dois seres presentes se encontram, algo belo emerge. Não dependência disfarçada de amor, mas liberdade compartilhada. Não dois egos em conflito, mas duas presenças em dança harmoniosa. Marina leu por cima do ombro dele. Bonito. É verdade? Ele a puxou para perto. Estou aprendendo o que é. Com você. Obrigado por ser paciente comigo enquanto eu acordava. Ela beijou sua testa. Estamos acordando juntos. Capítulo 9. Menos além da felicidade e da infelicidade, Daniel estava tendo um dia difícil. O carro quebrou pela manhã. Uma reunião importante foi cancelada, choveu e ele esqueceu o guarda-chuva. Objetivamente, era um daqueles dias
que chamaríamos de ruim. Mas enquanto estava parado sob a chuva esperando o táxi, Daniel percebeu algo surpreendente. Ele estava em paz. Não estava feliz. A situação era desconfortável e inconveniente, mas por baixo das circunstâncias externas havia uma quietude profunda, inabalável. Era como se houvesse uma camada de paz que existia independentemente do que estava acontecendo em sua vida. No táxi, molhado e cansado, ele abriu o livro no 9º capítulo. O texto diferenciava felicidade de paz interior. Felicidade depende de circunstâncias externas, é instável, vai e vem. Paz interior é profunda e constante, porque vem da aceitação total do momento presente. A paz não é ausência de problemas. Lia, Daniel. É a presença que aceita o que é, sem resistência mental. Ele entendeu. Não era sobre ter uma vida perfeita, mas sobre não resistir à vida imperfeita que temos. Naquela noite, compartilhou a percepção com Marina. Tive um dia terrível hoje, mas estava em paz. Parece contraditório, ela pensou. Acho que entendo. É como quando Sofia estava doente mês passado. Eu estava preocupada cuidando dela, mas não estava em pânico interno. Havia uma calma por baixo da preocupação. Exatamente, Daniel concordou. A vida traz desafios, sempre trará, mas o sofrimento é opcional, vem da nossa resistência mental, não das circunstâncias em si. Ele lembrou de um exemplo claro. 2 semanas antes, havia perdido um projeto importante no trabalho. O ego queria dramatizar, fazer aquilo significar algo sobre seu valor, sua competência. Mas Daniel simplesmente aceitou. Ok, isso aconteceu. O que posso aprender? Como posso seguir em frente? Não havia negação, ele reconheceu a decepção menos, mas também não havia drama. E o que poderia ter sido dias de ruminação e autopiedade, passou em horas. A aceitação transformou um fracasso em apenas mais uma experiência neutra da qual ele podia aprender. O livro explicava que a busca por felicidade constante é uma armadilha do ego. O ego diz: serei feliz quando conseguir X, quando evitar Y, quando as coisas forem como eu quero, mas esse quando nunca chega, porque sempre há uma nova condição, uma nova exigência. A paz, por outro lado, não tem condições. Ela surge da aceitação incondicional do agora. Não significa passividade. Você ainda age, trabalha para melhorar situações menos, mas age de um lugar de paz, não de resistência e conflito interno. Daniel testou isso conscientemente. Durante uma semana especialmente estressante, ele praticou aceitar cada desafio completamente cliente e irritado. Ok, isso está acontecendo. Como posso responder com presença conta inesperada? É o que é. Vou lidar com isso. Trânsito impossível? Estou aqui agora. Posso estar presente mesmo aqui. A diferença era notável. Sua energia não se esgotava em resistência mental. Problemas não desapareciam magicamente, mas sua experiência deles mudava completamente. Havia espaço, clareza, paz, mesmo em meio ao caos. Ricardo observou, durante uma crise no trabalho: como você fica tão calmo? Isso não te incomoda? Daniel pensou. Incomoda, mas incomodar não é o mesmo que sofrer. Posso estar desconfortável sem adicionar drama mental. Posso ter um problema sem ser o problema. Ele percebeu outra coisa. A aceitação não era resignação. Resignação dizia: não posso fazer nada, desisto. A aceitação dizia: isso é o que é agora. A partir dessa aceitação, o que posso fazer? Uma paralisava, a outra empoderava. Quando Sofia tirou nota baixa em uma prova, ela veio até ele em lágrimas. Sou burra, pai. Nunca vou ser boa em ciências. Daniel a abraçou. Você tirou uma nota
baixa. Isso não define quem você é. Pode ficar chateada. Menos tá tudo bem. Senti essa emoção, mas não precisa fazer disso uma história sobre seu valor. Ela fungou. Mas e se eu realmente não for boa? Então você não é boa em ciências agora. Tudo bem. Você tem outras qualidades. E essa pode se desenvolver se você trabalhar nela. Ou não. De qualquer forma, você continua sendo valiosa, amada, completa. Sofia, aos poucos, relaxou. Daniel estava ensinando a ela algo precioso. Que paz interior não depende de ser perfeita, de ter sucesso constante, de evitar desafios. Depende de aceitar a realidade como ela é, inclusive as imperfeições e dificuldades. Marina fez uma observação interessante. Você sabe o que mudou mais visivelmente? Você sorri mais. Não aquele sorriso forçado quando finge que está tudo bem. Um sorriso genuíno, tranquilo, mesmo quando as coisas não estão perfeitas. Era verdade. Daniel sentia uma leveza que não tinha a ver com circunstâncias externas. Havia uma alegria sutil, não baseada em conseguir o que queria, mas em simplesmente estar vivo, presente, consciente. Era diferente de felicidade menos mais profunda, mais estável. O livro chamava isso de a alegria do ser. Não a alegria de conseguir algo, mas a alegria de simplesmente ser. Quando você está totalmente presente, há uma plenitude que não depende de nada externo. Você já está completo, está em casa. Daniel testou isso numa situação extrema. Recebeu notícias de que seu pai estava gravemente doente. A tristeza veio, o medo, a preocupação. Emoções legítimas, mas por baixo delas havia paz. Ele podia estar triste sem ser destruído pela tristeza. Podia sentir medo sem ser dominado por ele. Visitou o pai no hospital, simplesmente presente. Segurou sua mão, não tentando fingir que estava tudo bem, não negando a realidade. Apenas ali, aceitando o momento como era menos doloroso, incerto, mas também precioso. Cada momento com seu pai era um presente, especialmente agora. Filho, seu pai disse fraco. Você parece diferente. Mais leve, Daniel sorriu. Estou aprendendo a aceitar a vida como ela é, pai. Não é fácil, mas é libertador. Seu pai apertou sua mão. Continue assim. Naquela noite, Daniel escreveu: a verdadeira liberdade não é ter uma vida sem problemas, é ter paz interior, independente dos problemas. Felicidade vem e vai, mas a paz menos essa pode ser constante. Se eu escolher não resistir ao que é, e dessa paz surge uma alegria mais profunda, a alegria de simplesmente estar vivo, consciente, presente. Isso ninguém pode tirar de mim. Capítulo 10, menos o significado da entrega. 3 meses haviam se passado, desde aquela madrugada em que Daniel pegou o livro pela primeira vez. Ele estava sentado no mesmo banco sob a jabuticabeira, observando o sol nascer. Não havia mais aquela ansiedade constante, aquele peso no peito. Havia espaço, quietude, uma paz profunda que não dependia de circunstâncias externas, mas ele sabia que algo ainda faltava. Ainda havia momentos de resistência sutil, uma luta inconsciente contra a vida. E então chegou ao último capítulo. A entrega. O conceito o intrigou. Entrega soava como desistir, como fraqueza. Mas o texto explicava algo radicalmente diferente. Entrega era o oposto de resistência. Era dizer sim ao momento presente, não como resignação passiva, mas como aceitação ativa que libera tremendo poder. A entrega é o fim da guerra contra a vida. Lia Daniel, é quando você para de lutar contra o que é e começa a fluir com a inteligência maior que guia todas as coisas. Ele percebeu. Havia passado a vida inteira lutando menos contra pessoas, situações, contra si mesmo. E essa luta constante o exauria. Daniel lembrou de uma situação recente. Ele havia planejado meticulosamente um fim de semana com a família,
mas choveu torrencialmente. Seus planos desmoronaram. O impulso antigo seria frustração, irritação, tentar forçar as coisas mesmo assim. Mas em vez disso, ele se entregou ao que era. Ok, vai chover. O que esse momento está oferecendo? E encontraram outra beleza. Jogos de tabuleiro em casa, conversas profundas, pipoca quente, risadas. Não era o que ele havia planejado, mas era o que a vida estava oferecendo. E ao se entregar, em vez de resistir, ele descobriu presentes inesperados. A entrega não era sobre não fazer planos ou não ter preferências. Era sobre não tornar sua paz interior dependente de as coisas acontecerem como você quer. Você age, faz o que pode, mas se entrega ao resultado. Faz o seu melhor e deixa o resto para a vida. No trabalho, enfrentou seu maior teste. Um projeto no qual trabalhou por meses foi cancelado devido a mudanças na empresa. O ego gritou: injusto, desperdício, fracasso. Mas Daniel respirou fundo e praticou entrega. Eu fiz minha parte com dedicação. O resto está fora do meu controle. Me entrego ao que é. E algo surpreendente aconteceu. Ao se entregar, em vez de lutar ou amargar, uma clareza emergiu. Ele viu oportunidades que a resistência teria obscurecido. Uma semana depois, foi convidado para liderar outro projeto ainda mais alinhado com suas habilidades. A entrega abre portas. Ele percebeu. A resistência as fecha. Quando você está em guerra com o que é, toda a sua energia vai para a luta, para o drama. Quando se entrega, essa energia fica disponível para ação clara, criativa, apropriada. Marina compartilhou sua própria experiência. Lembra quando eu estava desesperada, tentando conseguir aquela promoção? Quanto mais eu me agarrava, mais ansiosa ficava. Então simplesmente me entreguei. Se for para acontecer, acontecerá. Se não, tudo bem. Uma semana depois, me ofereceram algo ainda melhor em outro departamento. Daniel viu que a entrega não era passividade. Era ação, sem apego ao resultado. Era fazer o melhor possível e confiar na inteligência maior da vida. Essa confiança não era cega a menos. Era baseada em reconhecer que sua perspectiva limitada não via toda a imagem. Quantas vezes ele refletiu: o que pensei ser o pior que poderia acontecer acabou me levando para algo melhor. Quantas portas fechadas levaram a janelas abertas. A vida tinha uma inteligência que o ego não compreendia. Seu pai saiu do hospital, recuperando-se lentamente. Daniel passou mais tempo com ele. Conversas profundas que nunca haviam tido. Sabe, filho, seu pai disse, essa doença foi um presente. Me fez parar, reavaliar, perceber o que realmente importa. Passei a vida lutando, conquistando, nunca presente. Agora, finalmente, estou aprendendo a apenas ser. Daniel sorriu. Eu também. Pai, eu também. Eles sentaram em silêncio confortável. Dois homens que haviam passado vidas inteiras lutando. Finalmente, aprendendo a se entregar. Sofia fez uma pergunta na hora de dormir. Pai, o que é entrega? Daniel pensou. Daniel pensou. É quando você para de lutar com a vida e começa a dançar com ela. É confiar que, mesmo quando não entende, há algo maior cuidando de tudo, como Deus? Ela perguntou. Ou como a própria vida. Chame do que quiser. É reconhecer que você não está sozinho. Não está no controle de tudo. E que isso é bom. É libertador. Sofia pensou. Tipo quando nado. Se eu luto contra a água, afundo. Se relaxo e confio, ela me sustenta? Daniel se impressionou. Exatamente isso, filha. Exatamente isso. O livro terminava explicando que a entrega era o estado mais elevado de consciência. Era onde o ego finalmente se dissolvia, onde a separação entre eu e vida
desaparecia. Você se tornava um canal para a inteligência universal, agindo não de um lugar de ego limitado, mas de consciência expandida. Daniel fechou o livro pela última vez, mas sabia que a jornada não terminava ali. O livro era apenas um mapa. A vida era o território. Cada dia oferecia oportunidades infinitas para praticar presença, aceitação, entrega. Ele olhou ao redor. Marina lendo no sofá. Sofia dormindo em seu quarto. A casa quieta e pacífica. Tudo parecia o mesmo. Mas tudo era diferente. Não porque as circunstâncias haviam mudado dramaticamente, mas porque ele estava finalmente presente para vivê-las. Obrigado, ele sussurrou, não sabendo exatamente para quem ou o quê. Obrigado pela jornada, pelo despertar, pela chance de viver verdadeiramente, não apenas existir. Marina olhou para ele, disse algo. Ele sorriu. Só estava aqui. Agora, grato por tudo isso. Ela fechou o livro, veio sentar-se ao seu lado. Eu também. Eles ficaram ali, em silêncio, completamente presentes. Dois seres humanos que haviam descoberto o maior segredo: que a vida só acontece agora, e que agora é tudo que sempre existiu e tudo que sempre existirá. Daniel abriu seu caderno e escreveu a última entrada. A jornada não termina. Cada momento é um novo começo, uma nova oportunidade para escolher presença sobre inconsciência, aceitação sobre resistência, entrega sobre controle. Eu sou observador, a presença consciente, e nesse reconhecimento, sou livre. Finalmente, estou em casa. Finalmente, estou vivo. Agora. Ele fechou o caderno, apagou a luz e simplesmente foi presente, entregue, completo. O agora pulsava com vida infinita. E Daniel, pela primeira vez em décadas, estava finalmente ali para testemunhá-lo. Fim.